Olá! Cá estamos nós, finalizando a parte 3. E nesse último item ele vai falar sobre elevação espiritual e degradação. Então, falando sobre a vida baseada no celular. Então, ele começa dizendo pra gente que ele não vai se colocar como um cientista social, e sim como um ser humano que está super sobrecarregado, né? Então, nesse trecho a gente não vê nenhum gráfico, porque são mais reflexões mesmo. E ele diz aqui pra gente, começa dizendo dessa questão da incompatibilidade da espiritualidade elevada e a vida baseada no celular. Então, essa questão da espiritualidade elevada, ele traz alguns elementos aqui bem importantes. Primeiro, essa questão da comunidade, né, de estar em comunidade, né, o que eleva a nossa espiritualidade, né, na questão religiosa. Então, ele fala da questão dos movimentos corporais, por exemplo, né, por exemplo, você dar as mãos, que indica a união, quando se abaixam todos juntos, levantam as mãos, então, vários movimentos sincronizados, estar em comunidade, estar junto com o outro. Então, ele eleva a nossa espiritualidade. Ele abre o nosso coração. Ele nos deixa mais empático. Ele nos deixa com os olhos mais para o outro, para as coisas do mundo, no sentido de benevolência, ser benevolente com as pessoas, né, querer ajudar. Então, traz essa espiritualidade, essa comunhão, né? As próprias palavras, né, que a gente usa, que as pessoas usam dentro de um grupo religioso, né, nem todas, mas enfim, algumas, né, a questão de irmão, irmã, né, que são palavras do grupo semântico da família, né, o Deus que é o pai, né, a santa que é a mãe. Então, isso indica uma proximidade. Então, a gente eleva, estando próximos do outro, né? E a vida baseada no celular sou eu e a dela, né? Então, não tem a presença do outro. E tem essa questão do julgamento, né? Então, esse sentimento que desperta na gente, estar nas redes sociais, estar nos celulares, esse sentimento ele não é compatível com a espiritualidade. Então, ele coloca aqui a questão da degradação espiritual. Eu achei muito interessante uma parte que ele fala do buraco de Deus. Porque as pessoas, elas sentem esse vazio, esse buraco, né? Esse buraco de Deus. E ele é preenchido quando a gente está junto com outras pessoas. Né? Tanto que a gente diz, né, quando está junto, né, Deus está entre nós, Deus está em você, vai com Deus, fique com Deus, não é? Então Deus está por ali. Agora, quando estou eu e o celular, onde é que está Deus nisso? Né? Entre mim e a tela, entre a gente e a tela, onde é que está Deus? Quem é Deus? Será que é o algoritmo? Que ele nos leva para onde ele quer? E ele vai indicar coisas, a partir de alguma coisa que eu vejo aqui, ele vai me indicando. Eu posso ver coisas de espiritualidade, né? Coisas de religião aqui na tela, né? Só que ele vai me colocando, vai me indicando coisas e vai me fechando numa bolha. Então, isso são reflexões, isso não está aqui não, tá? No livro são reflexões que eu faço. Porque assim, uma coisa muito interessante da gente ler esse capítulo são essas reflexões, né? Dessa questão da degradação, da espiritualidade, né? E a gente pensar na nossa espiritualidade. E essa espiritualidade elevada, né, que o mundo precisa, que as pessoas precisam, ela acontece estando pessoa junto com pessoa, estando juntos com outras pessoas, né? Como dizem, né, um diamante é polido por outro diamante. Então a gente estar junto com o outro. Ele coloca aqui a questão da pandemia. Na pandemia, ele nos trouxe, né, para uma vida da religião mais voltada para o celular. E ele traz essa questão da degradação, né? E outra coisa também, outro ponto que ele traz, interessante, é a questão da geração Z, que é a geração ansiosa, né? Aqui, tá? São os adolescentes de 2010, que estavam na adolescência em 2010, que é essa geração ansiosa, que tem todo, né? Que começam lá com as selfies na adolescência, a comparação, maior depressão, maior ansiosidade, mais ansioso, né? Então ele traz que para fazer esse contraponto, esta geração está buscando a calma, a meditação, a natureza, para fazer um contraponto com essa ansiedade, né? E essas novas gerações que estão aí? Como que está? Como que a gente vai fazer para melhorar essa série de coisas que a gente trouxe durante até aqui o capítulo 3, né? Inclusive essa questão da degradação espiritual. Então, a partir do próximo capítulo, da parte 4, então agora a gente vai para a solução, tá? A gente só trouxe o caos, né? Só trouxe todos os transtornos, todas as degradações. Ok.
Então, a partir do capítulo 4, o que a gente pode fazer juntos? Então, ele vai trazer no capítulo 4 as coisas para a gente refletir, para pensar e sempre juntos, tá certo? Então, no próximo capítulo, então, a gente começa aqui a dar caminhos. Então, ele começa aqui, o autor, ele começa a oferecer caminhos para tudo isso, tá bom? Gente, muito obrigada, tá? Continua seguindo a gente aí, tá bom? Coloca os comentários aí.